A paz do Senhor, meus amados irmãos. Aqui quem vos fala é pastora Geise, que coopera na sede da Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo, na cidade do Gama, Distrito Federal. E eu quero agradecer a Deus por mais um dia, pelo privilégio que Ele me tem dado de conversarmos uma porção de Sua palavra. Eu agradeço a minha pastora presidente, Loide Ramos, e ao idealizador deste lindo projeto, pastor Gedeon Júnior, por esta oportunidade. Amados, hoje nós vamos no livro de 2 Samuel, capítulo 21, do versículo 15 ao versículo 22. Nós vamos ver algumas guerras contra os filisteus. Versículo 15. Houve ainda outra batalha entre os filisteus e Israel. Davi e seus soldados foram lutar com os filisteus. E Davi se cansou muito. E Isbi-Benode, descendente de Rafá, prometeu matar a Davi. A ponta da lança de bronze de Isbi-Benode passava de 3,6 kg. E além disso ele estava armado com uma espada nova. Mas Abisai, filho de Zeruia, foi em socorro de Davi e matou o filisteu. Então os soldados de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco à guerra, para que não apagues a lâmpada de Israel. Houve, pois, outra batalha contra os filisteus, em Gobe. Naquela ocasião, Sibecai, de Uzate, matou Asaf, um dos descendentes de Rafá. Outra batalha dos descendentes de Rafá, filho de Jaré, Oregim, de Belém, matou Golias de Gate, que possuía uma lança cuja haste parecia uma lançadeira de tecelão. Noutra batalha em Gate, havia um homem de grande estatura, que tinha 6 dedos em cada mão, e 6 dedos em cada pé, 24 dedos ao todo. Ele também era descendente de Rafa. E desafiou Israel, mas Jonatã, filho de Simeia, irmão de Davi, o matou. Esses 4 eram descendentes de Rafa, de Gade, em Gade, e foram mortos por Davi e seus soldados. Meus irmãos, nós vamos perceber que nós temos 4 conflitos nesses textos que nós estudamos. O primeiro conflito dele foi o conflito tribal. Israel no norte, Judá no sul. O rei na travessia quando ele volta para Jerusalém. Nós temos este conflito. Depois nós temos o conflito pessoal. Quando Davi sabe da conclamação de Seba, que quer novamente atrapalhar o seu reinado. Amasa demora, vem Joabe, toma conta da situação e conquista essa guerra para Davi. Depois nós temos o conflito étnico aqui, que Saul, homem sanguinário, mata parte dos gibeonitas. Os gibeonitas querem, a situação resolvida naquilo ali, e a maneira de se resolver aquela situação foi entregando os 7 corpos, e nós vemos a situação resolvida. Depois que Rispa está ali, e seus filhos, seus sobrinhos são sepultados, os ossos de Saul, de Jonatã são levados de volta, o Senhor se torna benevolente à terra, e volta a chover. E agora nós vemos um outro conflito, um conflito nacional. Davi, ele tinha uma turminha que sempre lhe dava trabalho. Ficava quieto um canto, um tempo, e depois aparecia novamente. E nós vamos ver que o primeiro conflito, Davi luta muito, mas ele fica cansado. Olha no versículo 15, houve outra batalha entre os filisteus e Israel, e Davi e seus soldados foram lutar contra os filisteus, e Davi se cansou muito.
Davi, ele fica cansado aqui. Afinal, Davi não era mais um jovenzinho. Pelo contrário, Davi ele já era um homem idoso, ele era mais fraco, ele já estava impossibilitado para a batalha. E aí um jovem chamado, um filisteu, chamado Isbi Benob, descendente de Rafa, promete matar Davi. E quando ele promete matar Davi, ele diz que tinha uma lança de bronze que pesava quase 4 quilos. Mas Abisai, sobrinho de Davi, vai, socorre o rei e mata esse gigante. Olha o que a palavra do Senhor diz. Ele foi em socorro de Davi e mata o filisteu. Então os soldados de Davi lhe juraram, dizendo, eles trazem Davi, sabe? Dizem, olha, nunca mais sairás conosco a guerra, para que não apagues a lâmpada de Israel. Davi, ele não era mais o mesmo. Ele já tinha limitações. E ele estava ali enfrentando o filho de um gigante, com vigor, com destreza, habilidade, uma espada nova. Davi, ele estava frágil, enfrentando um inimigo mais forte que ele, e precisava de ajuda ali para não morrer no campo de batalha. Se nós pararmos para pensar, né, quantos de nós hoje não estamos como Davi? Alguns pastores, obreiros, irmãos de oração, enfrentando um gigante mais viril, precisando de ajuda de amigos, salvadores como Abisai. Para Davi, o resultado foi satisfatório, porque ele tinha amigos compromissados com ele e com a batalha que enfrentava. E nós? Às vezes, quando eu leio um texto desse cuidado que esse homem teve de levar e dizer, olha, para que não se apague a lâmpada de Israel. Porque Davi, ele tinha um compromisso não simplesmente ali naquela batalha, mas com toda uma nação. E os seus amigos reconheceram a importância dele. E essa chama não poderia ser extinta. E Davi teve amigos para socorrê-los, guerreiros firmes ali com ele mesmo, na hora do cansaço. Aqui lembra-me o próprio Cristo, é o socorro bem presente na hora da angústia, né? Abisai foi um socorro para ele na hora da angústia. E aí continua, vem um outro gigante. No versículo 19, Abisai, Zeruias, nunca mais. Aí no versículo 18, houve depois outra batalha contra os filisteus em Gote. Naquela ocasião do Sibecai, Uzote, e matou Zaf, um dos descendentes de Rafa. Ele vence mais uma batalha. Esses gigantes aparecem no texto porque eles e dão nome a eles porque eles eram guerreiros conhecidos ali. Aí vem outra batalha, os filisteus de Gobe, né? Filho de Jaaré, Oregim, de Belém, que matou Golias, de Gate, que possuía uma lança cuja haste parecia uma lançadeira de tecelão, que é o terceiro conflito. Dessa vez, aqui, né, diz que é o irmão do Golias. Irmão de Golias, sabemos pouco sobre Elanã, exceto que veio de Belém e que era um dos valentes de Davi. Aí vem outra batalha. Noutra batalha em Gate havia um homem de grande estatura que tinha 6 dedos cada um. Ele também era descendente de Rafa e desafiou a Israel, mas Jonathan, filho de Simeia, irmão de Davi, o matou. A quarta batalha ocorre em território inimigo, na cidade de Gate. E Jonathan
Alguns dizem tio, sobrinho, né? Mata o gigante, que assim como Golias havia desafiado Israel e o Deus de Israel. Nós entendemos aqui que desde o início, desde a sua adolescência, Davi mata Golias e sem dúvida deu aos homens de Israel um bom exemplo do que significava confiar em Deus para alcançar a vitória. Com esse texto, nós entendemos que os gigantes eles sempre aparecerão para guerrear conosco. Davi aqui ele estava velho e os gigantes ainda continuam se levantando contra ele. Esse último gigante ele até tem uma anormalidade, né? 6 dedos na mão, 6 dedos nos pés. Quando fala desse gigante, características genéticas que produzem o gigantismo também podem ter causado essa deformidade nesse gigante. Mas ele também é morto, ele também é derrotado. E esses gigantes de Gade, eles tiveram uma sorte terrível ao se encontrar com Davi e com os seus super guerreiros. Em uma época em que a força e a habilidade pessoal na matança eram os fatores decisivos na guerra. Nós vemos que primeiramente, né, cada um dos gigantes que vem vindo, eles vão sendo derrotados, conforme a palavra do Senhor vai nos narrando. Mas assim como nesse texto nós vemos que os gigantes eles sempre aparecerão, seja na nossa adolescência, seja na juventude, seja na nossa velhice, os gigantes eles sempre vêm. Também nós entendemos a necessidade aqui de termos verdadeiros amigos, como Abisai, ao nosso lado, na hora em que nós estamos cansados. Que o Senhor nos conceda, né, Abisais, porque chega um tempo em que nós cansamos, mas que o Senhor nos conceda essa graça. E Davi, ele aqui era um símbolo, é uma luz que não poderia acabar e apagar, a luz que iluminava não somente os seus amigos, mas também toda a nação. E é bom saber que matar gigantes em sua vida é muito importante, mas nós não podemos esquecer que os outros também terão gigantes para serem mortos. E com o que passamos, experiência que adquirimos, né, vemos toda essa situação aqui, nós seremos abençoados, né? Se o Senhor estiver conosco, se a nossa confiança estiver no Senhor. E esses homens viram Davi matando gigantes e eles aprenderam com Davi, né? Então vamos ensinar também, vamos ensinar aqueles que estão ao nosso redor, não simplesmente que existem gigantes, mas que os gigantes também poderão ser mortos se estivermos em posição e confiantemente olhando para o Senhor, agindo em conformidade com a sua palavra, sendo direcionados, né, por aquilo que o Senhor tem colocado para cada um de nós. Amados, chegamos ao final do capítulo 21 e aqui nós paramos a nossa explanação de hoje. Que o Senhor vos abençoe, que o Senhor vos guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre a vossa vida e que o Senhor vos dê a paz. A paz do Senhor e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.